no Evangelho de Mateus. E o tema de hoje: falta-te uma coisa. Eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias. Evangelho escreveu evangelista Mateus, capítulo 19, Mateus, capítulo 19, versículo 16 a seguir. Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 16 a seguir, que diz assim a palavra do Senhor. Acompanhe aí na sua casa, no seu lar, aonde você estiver. Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 16 a seguir, que diz assim: E eis que vindo alguém, disse-lhe: Bom mestre, que coisa boa devo fazer para ter a vida eterna? E ele disse: Por que tu me chamas de bom? Não há nenhum bom senão um, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Tu não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honrarás o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai e vendes o que tu tens e dá aos pobres, e tu terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas o homem jovem, ouvindo essa palavra, foi embora triste, porque ele tinha muitas posses. Disse então Jesus aos seus discípulos: Na verdade, eu vos digo que um rico dificilmente entrará no reino do céu. E outra vez eu vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo olho de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E ouvindo isso, seus discípulos ficaram extremamente espantados, dizendo: Quem então poderá se salvar? Mas Jesus, olhando-os, disse-lhes: Como homem isto é impossível, mas com Deus todas as coisas são possíveis. Então, respondendo Pedro, lhe disse: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que nós teremos por isso? E Jesus disse: Em verdade vos digo que me seguiste, que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou esposo, ou filhos, ou terras, por causa do meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Mas muitos que são os primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. Meus queridos irmãos, nesta passagem nós encontramos aqui Jesus, ele falando do perigo das riquezas. Quando nós olhamos essa sequência, alguns versículos atrás, nós vemos Jesus, ele falando sobre o casamento, sobre o divórcio. Depois, ele fala sobre
as crianças. E agora ele está falando sobre o perigo das riquezas. E essa sequência que nós vamos ver aqui, através da palavra do Senhor, ela tem muita lógica. Por que ela tem lógica, pastor? Porque o dinheiro é o ídolo que tem o maior número de adoradores neste mundo. E olhando para isso, nós vemos que pessoas, eles casam, divorciam, matam e morrem pelo dinheiro. No Sermão do Monte, nós vemos no capítulo 6 de Mateus, versículo 24, Jesus, ele disse que não podemos servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. Então, de todas as pessoas que buscaram Cristo, nós vemos este jovem que nós lemos aqui. Esse jovem, ele é o único que saiu pior do que se chegou. Por quê, pastor? Ele foi amado por Jesus. Marcos capítulo 10, versículo 21, aqui nós vemos a palavra de Deus dizendo que Jesus o amou. Jesus não recebeu ele de qualquer maneira. Olha só, confere lá, Marcos capítulo 10, versículo 21 diz: e Jesus olhando para ele, o amou, ele disse: uma coisa te falta. Mas mesmo assim, esse jovem que chegou a Jesus, ele desperdiçou a maior oportunidade da sua vida. Que oportunidade era esta, pastor? A despeito de ter procurado a pessoa certa, de ter abordado o tema certo, a despeito de ter recebido a resposta certa, nós vemos esse homem, esse jovem, ele tomar a decisão errada. Quantas vezes nós procuramos a pessoa certa, nós falamos o assunto certo, a pessoa recebe o conselho certo, porém a decisão da pessoa é errada. E qual foi a decisão dele? Ele amou mais o dinheiro do que a Deus. Amou mais a terra do que o céu. Amou mais os prazeres transitórios desta vida do que a salvação da sua alma. Meus queridos ouvintes que me ouvem neste momento, o evangelismo moderno, nos dias em que vivemos, ele está preocupado com decisões, estatísticas, ir à frente, macetes, apresentações pré-fabricadas, conversas de vendedores, manipulações emocionais e até intimidação. Mas quando nós olhamos para a preocupação de Jesus, aqui nesse texto, Jesus, ele não tomou a mensagem mais palpável para fisgar esse jovem rico para o reino de Deus, não. Jesus, ele não falou as palavras mais bonitas para conquistar esse jovem para o seu reino, não. O que nós vemos Jesus falando? Ele revelou a ele que a salvação é para aqueles que estão dispostos a abandonar tudo por causa dele. E esse acontecimento, quando nós olhamos na Bíblia, ele é relatado nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. E quando nós combinamos esses 3 evangelhos,
Quando combinamos os fatos, nós vemos que esse homem, ele era rico. Esse homem, ele era jovem e ocupava posição de liderança. Porém, nada disso preencheu seu vazio, preencheu seu coração. Nada disso satisfez ali a sua alma. Quando nós olhamos a palavra de Deus no capítulo 19, versículo 16 em diante, nós vemos que as riquezas, elas não satisfazem. E prova essa está aqui nessa passagem. Aqui nós destacamos vários predicados excelentes desse jovem. Quando nós lemos essa leitura, nós olhamos e descobrimos que esse jovem era rico, proeminente. Esse jovem era educado, ético. Esse jovem, ele estava preocupado com o seu coração, irreverente. Entretanto, todos os atributos que listamos a seguir não puderam preencher o vazio da sua alma. Ele tinha tudo, mas ele não tinha Deus. É como que se não tivesse nada. Quantas pessoas hoje têm tudo na vida, de nada lhe falta, mas Jesus está falando para essas pessoas: falta-te uma coisa. Olha só que interessante, alguns atributos para nós falar dele aqui. Primeiro, esse jovem, essa pessoa, ela era jovem. Capítulo 19, versículo 20, ali diz, a própria Bíblia fala: disse-lhe o jovem. Então esse jovem estava no alvorecer da sua vida, estava no início da sua caminhada. Toda a sua vida ele tinha pela frente, ele tinha toda a oportunidade de investir o seu futuro no reino dos céus. Ele tinha tudo para dar certo. Ele tinha saúde, tinha vigor, tinha força e tinha sonhos. Mas faltava ali uma coisa. Jesus falou: falta-te uma coisa. Outro atributo que esse jovem tinha, ele era riquíssimo. Versículo 23, a Bíblia fala: então Jesus disse aos seus discípulos: na verdade eu vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Um rico, Jesus estava querendo dizer que um rico por si só, um rico por seus bens, um rico pela sua riqueza, não entraria no reino dos céus. E quando olhamos para a palavra de Deus, acompanha aí e compartilha essa live. Quando olhamos para a palavra de Deus, capítulo 18, versículo 23, de Lucas também, aqui esse jovem, ele possuía tudo. Quer ver? Lucas capítulo 18, olha o que a Bíblia fala. Lucas capítulo 18, versículo 23. A Bíblia diz bem assim, ó: e ao ouvir esta palavra, ele ficou muito triste, porque ele era muito rico. Então esse jovem possuía tudo que esse mundo podia oferecer: casa, bens, conforto, luxo, banquetes, festas, joias, propriedades, dinheiro. Ele era dono de muitas propriedades. E agora, embora jovem, já era muito rico,
Certamente ele era um jovem brilhante, um jovem estudioso, um jovem inteligente e capaz. Porém, quando ele encontrou-se com Jesus, Jesus fala para ele: falta-te uma coisa. Esse jovem era proeminente. Lucas capítulo 18, versículo 18, a Bíblia diz: e disse-lhe ele, quais? E Jesus disse-lhe: tu não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. O evangelista Lucas, ele fala que ele era um homem de posição. Mas que posição era essa, pastor? Lucas capítulo 18, versículo 18, ali a Bíblia diz: e um certo governante perguntou-lhe dizendo: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Não era qualquer pessoa esse jovem. Ele tinha ali uma posição na sociedade. Ele possuía um elevado status na sociedade. Ele tinha fama, ele tinha ali o seu status, e apesar de ser jovem, já era rico. Apesar de ser rico, também era um líder famoso, influente na sociedade. Quem sabe fosse ali um oficial da sinagoga. Ele tinha reputação, ele tinha um grande prestígio diante da sociedade. Quem sabe ele chegaria para Jesus e Jesus iria responder aquilo que ele gostaria de ouvir. Mas Jesus lhe falou: falta-te uma coisa. Esse jovem era virtuoso. Sim, ele tinha virtudes boas. Em Mateus capítulo 19, versículo 20, ali a Bíblia diz: mas o homem jovem, ouvindo essas palavras, foi embora triste, porque ele tinha muitas posses. Esse é o 22. Versículo 20. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha juventude, e o que me falta ainda? Se nós paramos para pensar, meus queridos irmãos, ouvindo essa passagem, olhando para esse texto do jovem rico, nós vemos, segundo Mateus capítulo 19, versículo 20, olhando para aquele jovem ele julgava ser portador de excelentes predicados morais. Se nós olharmos para o versículo 20, ele se olhava, quem sabe, no espelho da lei e dava nota máxima para si mesmo. Considerava-se um jovem íntegro, não vivia em orgias, não saqueava os bens alheios, vivia de forma honrada dentro dos mais rígidos padrões morais. Esse jovem, ele possuía uma excelente conduta exterior. Era um modelo para o seu tempo. Um jovem que a maioria das mães gostariam de ter como genro. Era um jovem que emoldurava o sonho da maioria dos pais contemporâneos. Exteriormente ele tinha essas virtudes. Porém, no próprio versículo 20, ele pergunta para Jesus: que me falta ainda? Ele era um jovem insatisfeito com a sua vida espiritual. Por mais que ele tinha todos os prazeres na terra, por mais que tudo que
ele queria, ele conseguia através do dinheiro, através do seu poder. Mas ele era insatisfeito com a sua vida espiritual. Ele tinha tudo para ser feliz, mas seu coração ainda estava vazio. Oh, meus queridos, quem sabe você que está me ouvindo nesse momento, você tem tudo. Você olha para a sua garagem, é forrada de caro. Você olha para a sua casa, é muito grande. Ela chama atenção na sua cidade. Mas você olha para o seu coração, para dentro do seu coração, e você ainda vê que falta uma coisa. Ainda está vazio. E na verdade, Deus pôs a eternidade no coração do homem, e nada deste mundo pode preencher esse vazio. Nada deste mundo pode preencher. O seu dinheiro não podia preencher esse vazio. A sua reputação não podia preencher esse vazio que sentia. A sua liderança não preencheria o vazio da sua alma. Ele estava cansado da vida que levava. Nada mais satisfazia os seus anseios. Meus queridos irmãos, querido ouvinte que nos ouve nesse momento, não basta você ser rico para ser feliz. Ser honesto não basta, ser religioso não basta. Nossa alma tem sede de Deus. Esse jovem, ele sofria de um paradoxo psicológico. Pastor, ele não se achava em falta em relação ao cumprimento de todos esses mandamentos. Mesmo assim, a sua consciência estava intranquila. E Jesus citou o que ele não tinha. Jesus citou o que ele não tinha. E esse jovem pensava na bondade em termos quantitativos, uma série de atos, e não em termos qualitativos, através da natureza de Deus. E a pergunta revela o convencimento orgulhoso ou o desespero patético. Talvez houvesse um pouco de ambos. Porque quando ele chega para Jesus perguntando: bom mestre, que coisa boa devo eu fazer para ter a vida eterna? Quantas pessoas hoje estão pensando que apenas fazer coisas boas já consegue a salvação? Que apenas ser uma pessoa boa já se considera salvo? Negativo. Nós vemos esse jovem, ele era uma pessoa sedenta pela salvação. Sua pergunta foi enfática: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Ele estava ansioso por algo mais que não havia encontrado no dinheiro. Ele sabia que não possuía a vida eterna, e a despeito de viver uma vida correta aos olhos dos homens, ele achava que conseguiria a vida eterna com alguma coisa que o mestre fosse dizer: olha, faz isso, faz aquilo. Ele queria ser salvo, mas esse jovem tinha muita riqueza na casa, mas ele tinha muita pobreza na alma. Ele foi a Jesus. A Bíblia diz que ele foi a Jesus. Em Mateus capítulo 19, versículo 16, ele foi a pessoa certa. Quantas vezes você tem procurado conselhos, tem
tem procurado ajuda em pessoas erradas? Quantas vezes você tem se abrido para pessoas erradas? Mas não é o caso desse jovem. Esse jovem aqui, ele foi na pessoa certa. Ele procurou a pessoa certa, ele foi a Jesus. Buscou o único que pode salvar. Quem sabe ele tinha ouvido falar de Jesus, ou sabia que ele já salvara muitas pessoas. Sabia que Jesus era a solução para a sua vida, a resposta para o seu vazio. Ele chegou na pessoa certa. Quantas vezes você até tem chegado à pessoa certa? Você até tem chegado até Jesus. Você até tem encontrado a palavra, tem encontrado a resposta. Mas não basta só chegar até Jesus. Assim como esse jovem aqui, ele não buscou atalhos para resolver o seu problema na alma. Ele entrou pelo único caminho que leva ao céu. Sim, ele encontrou Jesus. Ele foi a Jesus. E nós vimos que ele procurou Jesus com pressa. O Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 17, ali diz que, pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro. E aqui nós entendemos que rico não corre. Naquela época, na cultura daquela época, os ricos andavam mais pomposamente. Para que o rico precisaria correr? O rico gostava de ostentar. Nessa época, pessoas tidas como importantes não corriam. Não corriam em lugares públicos, mas esse jovem, ele queria encontrar Jesus, então ele correu. Ele tinha pressa. O problema dele não era financeiro. O problema dele não era com alguma coisa que ele poderia comprar. Não, o problema dele era na alma. Ele tinha pressa. Quem sabe nesta noite ou nesta manhã, tem alguém ouvindo esta live e você tem tudo. O teu problema não é dinheiro. O teu problema não é bens. O teu problema não é. O teu problema é a alma. A tua alma está sedenta. E você precisa se encontrar com Jesus o mais rápido possível. Esse jovem não podia mais esperar. Não podia mais protelar sua decisão. Ele não se importava com a opinião das pessoas. Ele tinha urgência para salvar a sua alma. Ele foi a Jesus de forma respeitosa. Quantas pessoas pedem, oram, mas não temem ao Senhor? Não reconhece o poderio que Deus tem. A Bíblia diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal. De que forma você está se apresentando para o Senhor? Esse jovem, ele foi a Jesus de uma forma reverente, respeitosa. O Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 17, ele ali diz: e ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Esse jovem se humilhou. Esse jovem caiu de joelho aos pés de Jesus. Ele demonstrou ser um coração quebrantado e uma alma sedenta. Não era que nem os fariseus, que ainda não reconheciam Jesus como Filho de Deus. Ainda estavam ali discriminando o filho da Maria e o enteado do carpinteiro. Mas esse jovem,
além de rico, além de ter um status, além de ter uma posição ali na sociedade, ele tinha um coração que era reconhecido e reconhecia ali o poderio do Mestre Jesus. Não havia dureza naquele coração, não havia resistência naquele coração. Ele se rendeu aos pés do Senhor, ele se ajoelhou, ele se prostrou diante do Senhor. Tudo isso foi louvável. Por isso que a Bíblia diz em Marcos capítulo 10, versículo 21, que eu já li, o Senhor o amou. Ali Jesus fitando-os, o amou. Jesus viu o seu conflito, o seu vazio. Jesus viu a sua necessidade, viu o seu desespero existencial e se importou com ele e o amou. Meu querido irmão, você que está aí nos ouvindo, ei, se prostra aos pés do Senhor, se joga aos pés do Senhor, e o Senhor, ele vai te amar como amou esse jovem. Mas, meus queridos, algo interessante nós temos aqui que compartilhar com os irmãos. Algo muito interessante. As riquezas enganam. As riquezas enganam. Quando nós falamos das riquezas, elas enganam. As virtudes do jovem rico, esse jovem, elas eram apenas aparentes. Ele superestimava as suas qualidades. Ele deu a si mesmo a nota máxima. Mas Jesus tirou a máscara dele e revelou-lhe que a avaliação que ele fazia de si mesmo, da salvação e do pecado e da lei e do próprio Jesus, era muito superficial. Olha só que interessante. Ele estava enganado a respeito da salvação. Capítulo 19, versículo 16. Ali ele pergunta: bom mestre, o que devo fazer de bom para herdar a vida eterna? Ele viu, olha só que interessante, ele viu a salvação como uma questão de mérito. Eu já sou melhor na faculdade, eu já sou melhor no trabalho, eu já sou diretor da empresa, eu já sou muito rico, o que é que mais eu preciso alcançar para herdar a vida eterna? Ele achou que a salvação era uma questão de mérito, e não como um presente da graça de Deus. Seu desejo de ter a vida eterna era sincero, mas estava enganado quanto à maneira de alcançá-la. Ele queria obter a salvação por obras e não pela graça. A salvação não é por obras, meu querido irmão. Ele acreditava na salvação pelas obras. Olha só que interessante. Todas as religiões do mundo ensinam que o homem é salvo pelas suas obras. Se nós olharmos para a Índia, multidões que desejam a salvação, deitam sobre camas de pregos ao sol escaldante, balançam-se sobre o fogo abaixo, sustentam uma mão erguida até que se torna imóvel, fazem longas caminhadas de joelhos. Quando olhamos para o nosso Brasil, nós vemos as romarias, de onde pessoas sobem escadas de igrejas de joelho, fazem penitências pensando alcançar
estão enganadas. A Bíblia não nos ensina isso. Muitas pessoas pensam que no dia de juízo, Deus vai colocar na balança as obras más e as obras boas, e a salvação será o resultado da prevalência das boas obras sobre as obras más. Mas não é assim. A salvação não consiste naquilo que fazemos para Deus, mas no que Deus fez por nós em Cristo Jesus. A salvação não é conquistada com mérito nosso, não. A salvação foi conquistada na cruz do Calvário. Jesus já conquistou por nós. Já foi pago, derramou o seu sangue precioso por nós. Quando nós olhamos para essa passagem, ele estava enganado a respeito de si mesmo. Ele estava enganado a respeito de si mesmo. Esse jovem rico, ele não tinha consciência de quão pecador ele era. Ele não conseguia se olhar por dentro, ele só conseguia se olhar por fora. Ele pensou que suas virtudes externas podiam agradar a Deus. Porém, as Escrituras dizem que todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia aos olhos do Deus Santo. E nós muitas das vezes vamos querer ganhar salvação com obras. Isaías 64:6 diz: o jovem rico pensou que guardava a lei. Pensou que tinha a lei desde a sua meninice. Eu sei de cor a lei. Mas havia quebrado os dois principais mandamentos da lei de Deus: o de amar a Deus sobre todas as coisas e o de amar o próximo como a ti mesmo. Ele era idólatra e não sabia. O seu Deus era o dinheiro e ele não sabia. Seu dinheiro era apenas para o seu deleite. Sua teologia era baseada em não fazer coisas erradas, em vez de fazer coisas certas. E Jesus, ele cita aqui, para esse jovem, apenas os mandamentos da segunda tábua da lei, e os fez mostrar-lhe que aquele que não ama o seu irmão e a quem vê, não pode amar a Deus na qual não vê. Ele cita 1 João capítulo 4, versículo 20, que diz aqui, deixa eu ler aqui para vocês, 1 João capítulo 4, versículo 20, olha só o que ele cita. Se um homem diz, eu amo a Deus e odeio seu irmão, é mentiroso, porque se ele não ama seu irmão a quem viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E se vocês olharem aqui no capítulo 19, nós vemos Jesus dizendo isso. Esse jovem rico, só faltava uma coisa. Jesus teve coragem de falar para esse jovem. Jesus falou o que esse jovem não gostaria de ouvir. Jesus disse ao jovem, só uma coisa te falta. E ele foi obrigado a ouvir. Ali Marcos capítulo 10 e 21 diz, vai, vende tudo que tu tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, então vem e segue-me. Só falta uma coisa. O que faltava a ele? O novo nascimento, a conversão. O que faltava a ele?
o buscar a Deus em primeiro lugar. Meus queridos irmãos, olha só que interessante quando nós olhamos para esta passagem. Nós vemos que ele queria a vida eterna, mas não renunciou aos seus ídolos. Esse jovem rico não foi chamado à pobreza com um fim, não, mas ao discipulado de Jesus. E não se pode a Jesus Cristo pedindo salvação tão somente com base em carências psicológicas, ansiedade, falta de paz, sensação de desespero, não, falta de alegria ou desejo de ser feliz, não. A salvação é para aqueles que odeiam o seu pecado e desejam dar as costas às coisas desta vida. A salvação não é para você ter uma vida melhor aqui nessa terra, não. A salvação é para você que não quer mais a vida pecaminosa. É para pessoas que compreendem que têm vivido em rebeldia contra Deus. A salvação é para aqueles que querem dar meia volta e viver para a glória de Deus, e não para a glória de si. Vivemos numa época hoje, vivemos numa geração hoje da ostentação, e até muitas das vezes dentro dos evangélicos, nós encontramos pessoas com um rei na barriga, querendo a glória para si, querendo a honra para si, achando que a igreja é deles. Mas a igreja tem dono. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Esse jovem, quando chegou para Jesus, ele estava enganado a respeito da lei que ele mesmo ali havia estudado desde a sua meninice. Quando ele mediu a sua obediência apenas pelas ações externas e não por atitudes internas. Ações externas eu faço só quando alguém está vendo, mas as ações internas, Deus nos contempla 24 horas. E ele não introduz o assunto da lei para mostrar ao jovem como ser salvo, mas para mostrar-lhe que precisava ser salvo. Aos olhos de um observador desatento, ele passaria no teste, mas Jesus identificou a cobiça em seu coração. Aos olhos de muitos hoje, passaria no teste. Hoje qualquer um pode dizer, eu sou salvo, eu estou indo para o céu, sou salvo. Mas a Bíblia diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Cuidado com a avareza, cuidado com a cobiça. O Senhor está diagnosticando o coração nesta noite. E esse é o mandamento subjetivo da lei. Ele não pode ser apanhado por nenhum tribunal humano. Só Deus consegue diagnosticá-lo. E esse jovem tinha esse problema, esse pecado em sua vida, mas ele não conseguia entender. Jesus viu no coração desse homem o amor ao dinheiro. Jesus viu no coração desse homem o amor como a raiz de todos os males. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Olha o que a Bíblia fala para nós. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. A Bíblia diz assim, 6 e 10 de 1 Timóteo. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé
e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Está na Bíblia. O dinheiro era o seu Deus. Ele confiava nele, ele adorava. O jovem ali era dono de muitas propriedades. Ele as possuía, pois tinha se apoderado firmemente dele. E ele não passou no teste. Por que não passou no teste? Porque o Senhor falou: vai e vende tudo que tu tens, e depois vem, reparta com os pobres, e depois venha e segue-me. Aquele jovem saiu triste. Ele estava enganado a respeito de Jesus. Hoje sim, você vê muitos aí barganhando. Você vê muitos aí que por causa do dinheiro, eles negociam, eles fazem, eles envolvem qualquer coisa, até a sua moral, o seu caráter. Mas esse jovem, ele encontrou Jesus. E ele estava enganado a respeito de Jesus. Ele chama Jesus de bom. Quem sabe ele chega agradando Jesus. Quem sabe ele chega ali, quem sabe trazendo uma bajulação como trazia para os outros rabinos ali de Jerusalém. Aqueles que comercializavam, aqueles que faziam câmbio ali na porta do templo. Só que Jesus é diferente. Jesus não negocia a verdade. Jesus não põe panos quentes em cima de coisa errada. Jesus não faz vista grossa para coisas erradas. Não adianta chegar bajulando, não. Jesus conhece o coração. Não adianta chegar agradando, não. Jesus conhece o coração. Ele chama Jesus de bom mestre, mas não está pronto para lhe obedecer. Quantas pessoas reconhecem? Aquela pessoa é um homem de Deus. Aquela pessoa lá é um homem de Deus. Mas não reconhece, não obedece, não vai. Não. Adianta chamar Jesus de bom, se não obedece ele. Ele pensa que Jesus é apenas um rabino. Mais um que eu vou ali ganhar com alguns dinheiros, mais um ali que eu vou comprar com oferta, mais um ali que eu vou comprar com algum presente negativo. Jesus não é desse que se vende. Ele estava enganado a respeito de Jesus. Jesus é bom sim, mas a bondade que Jesus tem é uma bondade justa, é uma bondade sem malícia, é uma bondade sem impureza. Ele pensa que Jesus é apenas um rabino, e não o verdadeiro Deus feito carne. Jesus queria que o jovem visse a si mesmo, não como um pecador, antes de ajoelhar-se diante de Deus Santo. E nós não podemos ser salvos pela observância da lei, pois somos rendidos ao pecado, e a lei diz: toda alma que pecar morrerá. A lei é como um espelho, ela mostra a nossa sujeira, mas não remove a sujeira de nossas vidas. O propósito da lei é trazer o pecador a Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 24, olha o que diz a Bíblia ali. Gálatas 3 e 24, olha só, acompanha lá, abre a tua Bíblia aí. Gálatas 3 e 24 diz bem assim, de modo que a lei foi a nossa pedagoga para trazer-nos a Cristo, a fim de que pudéssemos ser justificados pela fé. A lei pode levar o pecador a Cristo,
mas não pode tornar o pecador semelhante a Cristo. Somente a graça pode fazer isso, e a graça vem de Cristo, porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Está na palavra do Senhor. Pastor, ele estava encanado acerca da verdadeira riqueza. Ele se achava rico, estava diante de um pobre, ele se achando rico diante de um pobre, mas depois de perturbar a complacência do homem com a constatação ali de que uma coisa lhe faltava, Jesus o desafia com uma série de 5 imperativos ali. Ali quando ele fala no versículo 21, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. 5 imperativos. Se você adotar aí, você vai ver. Primeiro, Jesus falou, vai. Segundo, vende. Terceiro, dá. Quarto, vem. E quinto, segue-me. Esses 5 imperativos aqui são apenas uma ordem que exigia uma só reação. Ele devia renunciar àquilo que constitui o objeto de afeição antes de poder viver debaixo do senhorio de Deus. Esse jovem rico, meus queridos irmãos, quando olhamos para a palavra, ele perdeu a riqueza eterna por causa da riqueza temporal. Ele rejeita Cristo e a vida eterna por causa da riqueza temporal. O que ele fez? Ele agarrou-se ao seu dinheiro e com ele pereceu. A Bíblia diz que ele saiu triste. E pior, por quê? Por ter rejeitado a verdadeira riqueza, aquela que não perece. Ele saiu pior do que chegou. O homem rico ali, ele se torna o mais pobre entre os pobres. Em parte alguma da Bíblia, nós somos ensinados que um pecador é salvo ao vender seus bens e doá-los aos pobres. Jesus nunca disse isso. Nunca falou isso para Nicodemos. Nunca falou para Nicodemos fazer isso. Jesus nunca ordenou a nenhum outro pecador cuja história se encontra registrada nos evangelhos. Olha, vende a tua casa, que você vai angariar tesouro no céu. Não! Jesus nunca ensinou isso. Jesus sabia, o rapaz é cobiçoso e amava as riquezas. Mesmo com todas as suas qualidades louváveis, o jovem continuava não amando a Deus de todo o coração. Por quê, pastor? Porque os bens eram o seu Deus. Por isso foi incapaz de obedecer a ordem. Vai, vende, vem e segue-me. Será que não tem alguma coisa na tua vida que está impedindo você de seguir a Jesus? Será que não tem algo em primeiro lugar na tua vida que está sendo um impedimento para você adorar, para você servir ao Senhor, para você se entregar 100% ao Senhor? O amor às riquezas leva à perdição. A Bíblia é desprovida de qualquer cosmovisão que exalta a virtude da pobreza ou despreza o vício das riquezas. A pobreza não é virtude, nem a riqueza é pecado.
Ah, pastor, então para mim conseguir o céu eu tenho que ser pobre e miserável. Não. Ah, pastor, então o rico não vai conseguir conquistar o céu também? Não. Não é isso que Jesus está ensinando. O problema não é a riqueza. O problema é a autossuficiência e não suficiência do alto. O problema não é a riqueza, mas a riqueza como um substituto de Deus. E aqui nós encontramos duas verdades interessantes. A primeira é que os que confiam na riqueza não podem confiar em Deus. É simples. Os que confiam na riqueza não podem confiar em Deus. Como nós já temos afirmado, o dinheiro é mais do que uma moeda. Ele é um Deus. O dinheiro é o maior dono de escravos do mundo. Ele é um espírito. Ele é Mamon. Ninguém pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Ninguém pode servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. A Bíblia diz: a confiança em Deus implica o abandono de todos os ídolos. A Bíblia diz: ficarão de fora os idólatras. Quem põe a confiança no dinheiro não pode confiar em Deus para a sua própria salvação. Meus queridos, o nosso coração somente tem espaço para uma única devoção. E nós só podemos nos entregar ao único Senhor. Ou você entrega teu coração para Deus e deixa Ele determinar e direcionar a tua vida, ou você entrega teu coração para Mamon. Só que Mamon, as riquezas aqui dessa terra é passageira. Um ídolo afagado no coração pode arruinar uma alma para sempre. Aquele jovem, ele tinha a sua riqueza como um Deus. Ele idolatrava. E aqui nós vemos que Jesus não está condenando a riqueza, mas a confiança nela. 1 Timóteo capítulo 6 e 10, a Bíblia diz aqui da confiança ao dinheiro, a confiança aos bens. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, olha o que diz ali, 6 e 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. A raiz de todos os males é o dinheiro, mas o amor a ele não é o dinheiro, mas sim o amor ao dinheiro. Há pessoas ricas e piedosas. O dinheiro é um bom servo, sim, mas um péssimo patrão. A questão não é possuir dinheiro. A questão aqui é ser possuído por ele. Quando Jesus fala aqui, ele ilustrou a impossibilidade da salvação daquele que confia no dinheiro. No versículo 24 aqui diz: e outra vez eu vos digo, que é mais fácil um camelo passar pelo furo de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, do que o rico entrar no reino de Deus. Isso aqui é Jesus que está falando. O camelo era o maior animal da Palestina. E o fundo de uma agulha é o menor orifício conhecido na época. Alguns intérpretes ainda dizem, tentam explicar que esse furo de uma agulha era uma porta da muralha de Jerusalém,
pela qual o camelo podia passar ajoelhado sem carga. Mas isso altera o centro do ensino de Jesus. A impossibilidade definitiva de salvação para aqueles que confiam no dinheiro. Outros estudiosos dizem que essa figura se refere à mara de um navio ou a um desfiladeiro estreito, falando aqui sobre o fundo de uma agulha, né? Mas por meio dessa comparação, que seja ela um provérbio oriental, quer não, Jesus desejava expressar o impossível. É impossível o esforço explicá-lo ali, para explicar como algo impossível, estão fadados ao erro. Não, Jesus não estava querendo dizer que o camelo vai passar pelo fundo de agulha, não. Jesus estava dizendo que é impossível o homem fazer o camelo passar pelo fundo de uma agulha. É impossível. Seja lá, se é uma porta baixa, uma porta estreita e baixa, ou se é um desfiladeiro, ou se é uma corda de navio. O que Jesus está querendo dizer aqui é que é impossível. Jesus diz incisivamente que se trata de algo impossível. Versículo 26 diz: com o homem isso é impossível, mas com Deus todas as coisas são possíveis. Para o homem é impossível. Não, o homem não vai conseguir. Mas eu sou rico, pode dizer o preço que eu pago. Não tem preço. Não tem dinheiro nessa terra que consiga pagar o preço da nossa salvação. Pastor, a salvação é uma obra milagrosa de Deus. Os discípulos ficaram aturdidos ali com a posição radical de Jesus. E também perguntaram para ele: mas Jesus, versículo 25, mas Jesus, sendo assim, então quem pode ser salvo? Quem sabe os discípulos falaram: então não vai se salvar ninguém, porque é impossível um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Mas Jesus responde, olhando para ele, Jesus responde, no versículo 26 ele diz: é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Oh, aleluia! Para Deus tudo é possível. A conversão de um pecador é uma obra sobrenatural. Para Deus é possível. Ali ninguém pode salvar a si mesmo. Ninguém pode renegar ali a si mesmo. Somente Deus pode fazer de um amante do dinheiro transformar em um adorador ao Deus vivo. Sim, para Deus é possível, o homem não. A pobreza rica. Pastor, isso não é um contraste? É um contraste, a pobreza rica. Mas aqui no versículo 27 até o 30, Jesus ensina algo interessante. E Jesus aqui ensina aos discípulos, porque o jovem rico já se ausentou, não aceitou o que Jesus falou, não obedeceu o que Jesus falou. Pastor, mas Jesus queria que o jovem vendesse tudo. Não, Jesus só queria saber quem estava em primeiro lugar no seu coração. Não precisaria ter vendido tudo. Mas aquele jovem não estava com Jesus em primeiro lugar no seu coração. Então, para que chamar de bom mestre se não reconhece na obediência, né? Mas aqui a pobreza rica, nós temos 3 fatos aqui que nos chamam a atenção. Primeiro é a abnegação. Abnegação. Jesus fala, versículo 27
até o 29. Então respondendo Pedro lhe disse, eis que nós deixamos tudo e te seguimos, o que nos teremos por isso? Olha só a ousadia de Pedro. Meus queridos irmãos, seguir a Cristo é o maior projeto da vida. Vale a pena abrir mão de tudo para ganhar a Cristo. Ele é a pérola de grande valor. Alguns intérpretes acusam Pedro de demonstrar, talvez, um espírito mercantilista. A afirmação de Pedro, olha aqui no versículo 27, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que nós teremos por isso? A afirmação de Pedro aqui revela uma visão comercial da vida cristã. A teologia da prosperidade, que está ensinando que o ser cristão é uma fonte de lucro. Você faz para Deus e Deus vai te dar, e Deus vai fazer para você. A motivação, além da abnegação, nós temos a motivação. Versículo 29 diz, e todo que tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai e mãe, ou esposo, ou filhos, ou terra, por causa do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Qual é a motivação que você está servindo a Deus? Qual é a motivação que você tem escolhido seguir a Cristo? Qual é a motivação que você tem escolhido estar no ministério? Qual é a motivação? Não basta deixar tudo por amor a Cristo. É preciso fazê-lo pela motivação certa. Jesus é claro em suas exigências. Por causa do meu nome. Entendeu? Por causa do meu nome. Jesus não estava dizendo, olha, você me exalta que eu vou te fazer famoso. Não. Nós precisamos fazer a coisa certa com motivação certa. E o objetivo da abnegação não é receber recompensa. Eu estou servindo a Deus porque eu vou ficar rico. Eu estou servindo a Deus porque eu vou ser curado. Eu estou servindo a Deus porque Ele vai abrir a porta. Nós não servimos a Deus por aquilo que Ele nos dá. Nós servimos a Deus por aquilo que Ele é. Se nós olharmos Daniel aqui, capítulo 3, o profeta Daniel, aqui, capítulo 3, olha só o que diz ali, versículo 16 e 17 e 18, Daniel 3, 16, 17 e 18, quer ver? Olha a motivação deles. Daniel capítulo 3, versículo 16 até o 18. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam e disseram ao rei, ó Nabucodonosor, nós não somos cautelosos em responder-te nessa questão. Se isso o for, nosso Deus a quem servimos é capaz de nos livrar da fornalha, de fogo ardente, e Ele há de nos livrar da tua mão, ó rei. Mas se não for, que saibas tu, ó rei, que nós não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem dourada que tu ergueste. Pastor, eu pensava que Jesus ia fazer. Eu pensava que Ele ia livrar nós da fornalha. Eu pensava que Ele ia livrar nós da cova dos leões. Não, Jesus nunca te prometeu isso. Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci, e vocês também irão vencer, porque eu estou convosco todos os dias,
até a consumação do século. Ah, pastor, mas Jesus diz que precisamos deixar casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filho, campos, por causa do seu nome. Sim, por causa do seu nome, é óbvio. Aonde chega a salvação, vai haver ali separação, divisão. Uma pessoa aceita Jesus, ela vai deixar de fumar, vai deixar de beber, vai deixar de roubar, vai deixar de mentir. Não vai ter mais como ter aquelas companhias que tinha antes. Não vai ter mais como andar na prostituição como andava antes. Mas tudo é pelo amor do seu nome. Há uma recompensa. Sim, pastor. Jesus, ele garante aos seus discípulos que todo aquele que segue não perderá o que realmente é importante. Quer nesta vida ou quer na vida por vir. Jesus, ele menciona duas recompensas e duas realidades. Primeiro, há uma recompensa imediata. Há uma recompensa imediata. Pastor, na mesma hora que você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, ali nós vemos que seguir a Cristo é um caminho ventuoso. Deus não tira, Ele dá. Ele dá generosamente. Quem abre mão de alguma coisa ou de alguém por amor a Cristo e pelo Evangelho, meus queridos, recebe muitas vezes mais. Versículo 29 diz isso. Mas há uma segunda recompensa, pastor. A recompensa futura. Sim. Essa recompensa lá na eternidade, nós receberemos a vida eterna. Essa vida é superlativa, gloriosa, feliz. Não é passageira como aqui na terra, não. Então nós receberemos um novo corpo, semelhante ao corpo da glória de Cristo. Reinaremos com Ele para sempre. Seremos recompensados por aquilo que estamos renunciando aqui nessa terra. Sim, pastor, seremos recompensados. Pastor, a surpreendente realidade é esta. Versículo 30 do capítulo 19 de Mateus. Olha o que diz aqui, para nós já ir encerrando. Mas muitos que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Pastor, o que Jesus quis dizer com isso? Essa passagem, porém muitos primeiros serão os últimos, e os últimos primeiro. Interessante que para o público em geral, os ricos ocupavam um lugar de proeminência, né? E os pobres discípulos no último lugar. Mas Deus vê as coisas na perspectiva da eternidade. E ali ele diz: primeiro se torna o último, enquanto o último se torna o primeiro. Esse versículo aqui, final da sessão, ele indica que os que chegarem por último no reino de Deus serão tratados em igualdade de condições com os que chegaram primeiro. Jesus não faz acepção de pessoas. Só porque é rico, só porque é pobre, só porque é isso, só porque é aquilo, não.
Jesus, ele vai receber aqueles que aceitarem servir a ele como seu único e suficiente Salvador. Eu quero orar por você neste momento. Quem sabe a palavra falou ao teu coração. Você é uma pessoa que tem tudo, não te falta nada. Materialmente não te falta nada. Mas espiritualmente o teu coração está vazio. Você tem a conta no banco bem recheada, mas no teu coração, na tua mente já passou tentativas de suicídio, já passou um monte de besteira na tua cabeça. Você não é feliz, falta-te alguma coisa. Eu digo para você o que está faltando. Falta você colocar Jesus no teu coração a partir de hoje. Eu quero orar por você. Se você deseja entregar a sua vida para o Senhor, Ele não te pede nada, Ele só te pede o teu coração. Ele só pede a tua vida, Ele só pede para ser o Senhor da tua vida. E se você colocar Ele como Senhor da sua vida, você vai ver quão próspero você vai ser espiritualmente. Ah, pastor, mas e materialmente? Materialmente, você pode ser próspero também. Mas se por algum acaso você não for próspero materialmente, você é próspero espiritualmente. E o pobre com Jesus, ele é mais rico do que um rico sem Jesus. Porque quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Eu quero orar por você. Levanta a tua mão aí, onde é que você está? Você que deseja entregar a sua vida para o Senhor neste momento, levanta a tua mão em sinal de confissão. Você que está afastado da casa do Senhor e deseja voltar, você precisa preencher esse vazio. O Senhor está indo aí na tua casa agora, está indo aí na tua vida agora, e Ele vai preencher aquilo que o dinheiro não consegue preencher. Ele vai preencher aquilo que nada nessa terra consegue preencher. Ele vai preencher aquilo que só Ele pode preencher. Amado Deus, eterno Pai, neste momento, Senhor, nós estamos aqui, Pai Santo, aqui te agradecendo pela palavra, te louvando, Senhor, porque Tu és o Salvador, Tu és o Criador, Tu és poderoso, Tu és o Deus que conhece a cada coração. Deus querido, vai ao encontro de cada vida, Senhor, que está aí do outro lado do aparelho, ouvindo, Senhor, quem sabe em lágrimas, Pai, coração vazio, coração necessitado, mas, Pai querido, preenche neste momento com a Tua paz, preenche neste momento com a Tua graça, com o Teu amor, curando, batizando, libertando, Senhor, e restaurando, Pai Santo. Nós te agradecemos, Pai, nós te louvamos por tudo, Deus, porque Tu és um Deus poderoso, e nós te servimos, Pai, te damos graça, Deus querido. Muito obrigado por esta live, muito obrigado por este culto, por a Tua palavra, Pai. Nós te agradecemos, Deus, no nome de Jesus. Amém e amém.